E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com vocês? Meu nome é Thales Eu sou a Gri e nós somos do canal e Ipeletiodum. Peletiodum. Então, galerinha, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal, tá certo? É simples, é rápido, é fácil e é de graça. É só um botão inscreva-se aqui e nos ajuda muito a continuar produzindo material para vocês, tá certo? Uma outra coisa é que a gente sempre deixa na descrição do vídeo as nossas outras redes sociais. Instagram, Facebook, principalmente o Instagram. Segue a gente lá no Instagram porque por causa dos stories, lá no Instagram a gente tem um contato um pouco mais rápido e um pouco mais dinâmico do que aqui no YouTube, tá bom? Então, o vídeo de hoje é sobre palmitagem. Tan, 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 tan. Polêmicas nesse canal. Teoricamente, de uma maneira geral, palmitagem é quando uma pessoa preta se relaciona com uma pessoa branca. Será que é só isso? Palmiteiro ou palmiteira é aquela moça ou aquele rapaz negro que tem uma predileção por mulheres brancas ou homens brancos. Um exemplo claro disso é o jogador de futebol que, quando ascende socialmente ou ascende economicamente, acaba sempre se envolvendo afetivamente e sexualmente com mulheres brancas. Qual é a importância desse debate? Eu trouxe esse debate por dois motivos. O primeiro, nós somos professores e esse termo palmiteiro, palmitagem, estava na boca dos jovens o ano passado inteiro, né? Então é uma discussão que permeia o universo deles. Uma outra coisa que recentemente um youtuber chamado Spartacus, eu vou deixar aqui o link do vídeo, ele fez um vídeo sobre palmitagem, e haver aquele linchamento, diversas opiniões contrárias e a favor do que ele falou, e aí a gente achou importante falar sobre isso. Isso. Trazer nosso posicionamento a respeito da palmitagem. Deixando claro que eu e a Gri, a gente não é nenhum especialista no assunto, estamos falando sobre nossas vivências, das nossas leituras, das coisas que a gente sabe um pouco sobre isso, tá bom? Isso mesmo. Quando a gente fala nesse assunto de palmiteiro, palmitagem, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: mas Thales, você está querendo cagar regra sobre como amor, as pessoas se apaixonam, e se apaixonam por qualquer um. E não é bem assim. O lastro histórico que a gente tem no Brasil é que ele faz uma construção em cima do que é um padrão de beleza. E o padrão de beleza sempre foi considerado um padrão branco. A gente sempre via na televisão que o padrão de beleza era o branco. As mulheres mais bonitas eram sempre as brancas. Aqui tinha uma posição social maior na novela, era sempre a branca. As jornalistas que apresentavam o jornal eram sempre brancos, né? Então a gente vai construindo culturalmente esse ideal de que o que é bonito é branco. Para trazer uma contextualização histórica, eu vou trazer um exemplo do livro, o romance Um Defeito de Cor, onde a personagem preta, né, ela consegue a alforria e ela, dentre os seus romances, ela se relaciona com um português e vive emancebada com esse português e tem um filho desse homem. Só que, pelos padrões da sociedade e as cobranças, ele resolveu casar com uma mulher branca e nunca assumiu essa negra, nem o seu filho. Muito embora, nos momentos de tristeza ou de crises do casamento, ele vá para a casa da preta, se relacione com a preta, fique com essa criança, mas não assume em momento nenhum do livro. E esse romance é baseado também em fatos reais. E o livro é maravilhoso porque ele data isso. Isso é em meados de 1800. E as coisas só ficam piores quando ali no começo do século XX a gente tem um conjunto de ideias, né, um apanhado de ideias que a gente chama de eugenismo. O que é o eugenismo? O eugenismo, em linhas gerais, é imaginar de que exista uma raça que seja superior às outras. E essa raça superior foi, claro, tida como a raça branca, né? Os brancos eram superiores aos amarelos, aos negros, aos índios, né? E a eugenia começou a ser uma política do Estado brasileiro. O Estado brasileiro começou a tentar, através de diversas políticas, embranquecer o Brasil, né? Por exemplo,
Quando acaba-se a escravidão, começa a chegar imigrantes italianos, imigrantes alemães vindos da Europa, e todos eles tinham condições de trabalhar que não era oferecida ao negro, como por exemplo, já tinha um emprego, já tinha um pedaço de terra, já tinha uma casa para morar, né? E essa política fazia parte desse pensamento de que era necessário embranquecer o povo brasileiro. E isso acaba impregnando a cultura brasileira, né? Porque a gente acaba sempre pensando e sempre imaginando que o interessante é ser branco, de que a forma correta de se ser é sendo branco. Nós estamos aqui questionando as pessoas pretas que se relacionam com as pessoas brancas, né? Ou criticando. Na verdade, nós estamos aqui trazendo alguns dados históricos, fatos que acontecem até no nosso dia a dia. Quem nunca conheceu uma mulher preta casada ou se relacionando com um homem preto que quando ele ascende socialmente, ele vai se relacionar com uma mulher branca e deixar a pretinha do lado? Acho que todo mundo já conheceu. E não estamos questionando aqui, de fato, o amor de uma pessoa por outra. Mas antes de amar uma pessoa, eu não amo um fantasma ou uma imagem fictícia. Eu amo uma imagem real. E essa imagem real é composta por boca, olho, nariz. Qual é o olho que me chama mais atenção? É um olho claro ou um olho escuro? É uma boca carnuda ou é um lábio fino? É um nariz arrebitado ou é um nariz achatado? Então, tudo isso faz com que a gente comece a criar uma ideia desse amor e dessa pessoa ideal, que muitas vezes é um padrão embranquecido. Mas você deve estar pensando, sim, Thales, mas isso é coisa de jovem, isso é coisa da rede social. Isso não é algo que se aplica bem à nossa realidade. Não é bem assim, porque o que acontece? Quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto, a gente chega a duas temáticas que são viés para entender essa questão, que é o colorismo e a solidão da mulher negra. O colorismo é a crença que exista diversas tonalidades da pele negra, né? E que essa tonalidade, quanto mais você se aproxima do branco, menos preconceito você sofre e mais privilégio você tem. E quanto mais retinto você for, mais preconceito você sofre e menos privilégios você tem. E aí a gente cai num ponto bem perigoso, que é o não lugar. Você vai se embranquecendo, mas você não é branco o suficiente para se enquadrar em determinado padrão. E você também não é preto o suficiente porque você não é retinto. Então você está num não lugar, um lugar que não existe. Você não tem raça, não tem cor. Isso também é uma estratégia para que você não assuma nenhum posicionamento naquela situação, né? E, consequentemente, você vai querer se enquadrar em algum lugar. Isso. E o lugar privilegiado, porque ninguém quer se enquadrar num lugar que não é de privilégios. Então, você vai se relacionar também com a pessoa ainda mais clara do que você, até mesmo para aquela falsa ideia de embranquecer a família. Né? Qual é a ideia do colorismo em função da palmitagem? É porque a gente vai percebendo naturalmente, através da nossa cultura, que quanto mais próximo do branco a gente vai ficando, menos preconceito a gente vai sofrendo. Então vai criando algo que é cultural de que as pessoas negras devem se relacionar com pessoas brancas para que a sua prole, de alguma maneira, não sofra o preconceito que as gerações tenham passado. Isso que a Gri falou sobre o não lugar é muito, mas muito importante, porque isso de fato é uma estratégia deles, né? A estratégia de, por exemplo, dizer assim, quando um negro como eu e a Gri, que começamos a falar, olha, mas isso é racismo e tal, não sei o quê, eles apontam pra gente e falam, mas vocês não são negros. Né? Vocês são morenos. Vocês são morenos, são mulatos. São pardos. São pardos. Pardos, né? é uma cor que não existe. Pois é. E aí quando eles falam isso, que você é pardo, que você é moreno, gente, os morenos vieram da onde? Da onde vieram os mulatos, não é? Ele coloca você num lugar onde não existe. E aí você não tem o que reclamar, você tem que ficar satisfeito com isso. Então, de fato, essa ideia do colorismo, ela sim, ela tem ali encruzilhadas com a ideia do palmiteiro. E a outra ideia, e um outro problema causado pela ideia do palmiteiro, que também tem encruzilhadas, é a ideia da solidão da mulher negra. Isso mesmo. Eu até falei aqui no início do vídeo, né? Quem nunca conheceu uma mulher que se relacionava com um preto e quando esse preto ascende socialmente, ela é escanteada, abandonada. Acho que todo mundo aqui já conheceu pelo menos uma, ou na sua família, ou no seu ciclo de amigos, ou no ciclo social. O que acontece é que
Mulheres negras são tidas como fortaleza, muralhas, mulheres que aguentam tudo. E essas mulheres muitas vezes assumem esse papel de força e vão abrindo caminhos para os seus companheiros. Os companheiros caminham, ascendem e aí ela é abandonada. E muitas vezes ela é abandonada não sozinha, mas com um filho. Então, além de ser abandonada, ela ainda vai ter a obrigação de cuidar de um outro ser. Né? Ela nem se restabelece, mas ela precisa cuidar e orientar, né, na educação de um outro ser. E isso é motivo de muitas doenças hoje em dia. O alto índice de suicídio, né, da mulher preta, crise de depressão e tantas outras doenças, né? Porque a mulher, como fortaleza, ela não se cuida, ela vai cuidar do outro, sempre. Uma outra questão sobre essa ideia da solidão da mulher negra é o fato de que 75% dos assassinatos violentos são de homens negros, né? Então os homens negros estão morrendo. E os homens brancos sempre construíram uma cultura, né, valorizada pela mídia, valorizada pela arte, muitas vezes, de que a mulher negra ela é ela que serve para o sexo, que serve para o erotismo, mas que que não serve para a vida dois, para um relacionamento afetivo. Então, isto é uma condição que acaba contribuindo com a solidão da mulher negra. Isso, a mulher negra vai sendo jogada à margem, mais do que já se encontra, né? Fica à margem e não consegue ascender, nem consegue chegar no meio social. Eu comecei a ler, né? Porque esse tema eu achava que era só um pano de fundo, e aí comecei a me aprofundar um pouco mais. E na verdade esse tema ele é bem sério, assim. Ele serve muitas vezes de pano de fundo, onde você vai ficar nas redes, né, sociais, questionando sobre os relacionamentos alheios, quando na verdade a gente está fechando os olhos para o que de fato acontece nas periferias, né? O alto índice de violência, de assassinato, de mulheres, de homens e de crianças pretas. E Djamila traz esses dados muito claro. Não só ela como filósofa, mas outros filósofos e alguns cientistas também trazem esses dados. Então, precisamos ficar atentos, né? Não só a questão da palmitagem, mas o que é que isso tudo engloba, né? O que é que está ao redor, o que é que está escondido nisso tudo. Quais são as encruzilhadas de ideia, né? Porque deixando claro para vocês, gente, a gente não está querendo colocar regra no amor de ninguém, sabe? Se você é apaixonado pelo homem branco, se você namora uma mulher branca, gente, o que a gente deseja que o seu relacionamento seja duradouro, seja muito feliz. O que a gente está querendo é que você racionalize essa questão, que você raciocine o que é que está acontecendo com a nossa sociedade, tá bom? Então, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse vídeo deu um trabalho danado, porque a gente filmou em outro local e acabou não funcionando por causa do áudio, que não ficou bom. E a gente tá gravando isso, deve ser umas meia-noite, já incomodando os vizinhos aqui. Então, só isso já merece o teu joinha aqui embaixo, deixando o teu like, tá certo? Pelo nosso esforço de trazer um pouco mais de informação para você, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar. Deixa aqui nos comentários se você concorda com nossa opinião, se você discorda, se você já passou por uma situação dessa, se alguém já ofendeu de você palmiteiro, se alguém já falou que você é palmiteiro. Deixa aqui nos comentários o que é que você acha disso, tá bom? Então, tchau e axé! Gente, se inscrevam no canal, porque com 1000 inscritos vai ter uma coisa muito legal aqui nesse canal. Se você não sabe o que eu tô falando, vou deixar o link por aqui, tá bom? Então tchau e axé!